Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, meu nome é Jaqueline e hoje na BNCC nós vamos trabalhar o eu, o outro e o nós. E para a gente trabalhar as diferenças, alteridades, identidades, então eu escolhi uma história verdadeira e muito legal. É a história da Helen Keller. Helen Keller é uma menina que nasceu há muito tempo atrás, em 1880, no Alabama, lá nos Estados Unidos. Ela nasceu uma menina comum, que brincava com seus pais, gostava de ir ao parque, passear, brincar com as borboletas, sorrir e dançar. Quando ela tinha um ano e pouquinho, numa dessas brincadeiras, ela começou a se sentir mal. E então os pais a levaram para casa e viram que ela estava com muita febre. Helen Keller, ela era uma menina ouvinte, ela era vidente, ou seja, ela via, ouvia normalmente. Mas com essa doença, infelizmente, algo muito sério aconteceu. Ela teve uma infecção que veio do ouvido, veio para os olhos e ela ficou 15 dias com muita febre. Naquela época, os antibióticos eram muito raros. Infelizmente, quando ela voltou dessa doença, o médico trouxe a notícia para a família. Helen Keller agora era uma menina cega e surda. E isso foi muito impactante, porque ela tinha 3 sentidos, ela tinha olfato, paladar e tato. Mas como se comunicar? Ela tinha aprendido com um aninho alguma palavrinha que ela nem sabia falar muito bem, como água, por exemplo, mas não mais que isso. E isso era muito difícil. Os pais passavam muitas dificuldades com ela. Ela era uma menina muito rebelde. Isso depois vai ser bom. Lá no final da história vocês vão perceber por quê. Porque vai fazer com que ela lute muito pelo direito dela de ser uma pessoa compreendida, de se comunicar. Mas naquela época, ela com 7 anos, era bem complicado. Ela não queria pentear cabelo, não assentava para comer, porque isso para ela não fazia sentido. Nada para ela fazia sentido, porque ela não via e nem ouvia. Então o pai, muito preocupado, porque eles não conseguiam se comunicar, ela já tinha 7 anos, desesperados, foram buscar ajuda com uma professora. O nome dessa professora é Annie Sullivan. E a Annie Sullivan, ela trabalhava ensinando a Libras tátil. Libras é a língua brasileira de sinais, nos Estados Unidos tem um outro nome, e eles colocavam então o sinal na mãozinha dela e ela entendia o que era, mas ela era adulta. E essa professora pensou, como que eu vou fazer isso com uma criança? Ela não sabe que a letrinha, isso é a letrinha A, isso é G, isso é U, isso é A, né? Ela não sabe que isso é água. Como que eu vou fazer ela entender isso? E essa professora foi muito pensativa e chegou na casa. E lá chegando, ela pediu para o pai que deixasse a menina com ela por uns dias. Ele a levou, eles deixaram, ela tinha uma casa de sítio, eles tinham uma casa de sítio e ela ficou lá por 15 dias. E essa professora tentou de tudo e ela escrevia boneca na mãozinha. A menina repetia, mas não sabia que isso significava boneca. E ela falava, não é uma brincadeira, Helen, não é uma brincadeira, são palavras, mas como fazer? Como que essa menina ia entender que aquela N-E-C-I-A era boneca? Era muito complicado e 15 dias passaram rápido. Ela aprendeu muitas coisas, ela aprendeu a sentar, comer com talher, usar guardanapo, pentear o cabelo. Com muita dificuldade a professora conseguiu isso tudo, porque a professora falava que a primeira coisa que um aluno tem que aprender é ser educado, senão ele não vai aprender nada mais. E a Helen Keller aprendeu. Só que ela ainda não conseguia se comunicar e contar o que ela queria. E aí o pai chegou e a mãe e o pai eram muito bravos. Ah, isso não vai resolver nada, não, a senhora já ficou 15 dias aqui, vamos embora, vamos levar a Helen. E a professora, não, espere, eu ainda não consegui fazer ela se comunicar. E lá tinha tipo um chafariz e saía uma água bem clarinha, bem gostosa. E a professora gostava muito de mostrar para ela água e fazer A, G, U, A na mãozinha dela. E dessa vez a professora tentou pela última vez. E falou, Helen, por favor, não é uma brincadeira, são palavras. E fez, né? Pegou a água e fez A, G, U, A. E aí a Helen não queria, ela se debateu, mas de repente parece que veio uma luz
lá no coraçãozinho dela. Essa mesma luz que faz a gente aprender as coisas, compreender, entender. E aí a Ellen repetiu A, G, U, A e pegou a água. E a professora fez no rostinho dela, sim, Ellen, é água. E aí naquele dia ela aprendeu 30 palavras e ela saiu do mundo da escuridão. Olha que lindo isso. Essa professora conseguiu fazer com que essa menina aprendesse a se comunicar, aprendesse as palavras. Ela escreveu livros, ela viajou pelo mundo, inclusive veio ao Brasil. E ela também ensinou muitas coisas para as pessoas. Entre elas, o respeito ao outro, que a comunicação nos humaniza e que todos nós podemos aprender uns com os outros. Então eu espero que você também aprenda um pouquinho aí da Libras, que é a língua brasileira de sinais, e que juntos nós possamos respeitar e acolher as diferenças. Por hoje é só. Muito obrigada!